Shalom, queridos. Hoje é Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, se concentra em estabelecer a superioridade e a divindade de Jesus Cristo sobre toda a criação, anjos e quaisquer outros seres celestiais. Jesus está acima de tudo. Jesus é Deus. O autor usa uma série de referências do Antigo Testamento para apresentar um caso convincente, para a preeminência de Jesus e seu relacionamento único com Deus o Pai. Aleluia. Com Deus o Pai. O capítulo começa enfatizando que Deus falou à humanidade de várias maneiras por meio de profetas no passado. No entanto, nesses últimos dias, ele fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esta introdução estabelece Jesus como a revelação final e final de Deus, relação final e final de Deus para a humanidade. Ele é a revelação final e final de Deus para a humanidade. O capítulo também menciona a obra redentora de Jesus na cruz. Ele é descrito como aquele que providenciou a purificação dos pecados, indicando seu papel como sacrifício final para a salvação da humanidade. Uma parte significa salvação da humanidade. Uma parte significa que Hebreus 1 é dedicada a comparar essa carta aos Hebreus, capítulo 1, é dedicada a comparar Jesus com os anjos. O autor enfatiza que Jesus é muito superior aos anjos em natureza, autoridade e posição. Enquanto os anjos são mensageiros e servos de Deus, Jesus é o Filho de Deus, digno de adoração e adoração. O capítulo conclui afirmando a filiação divina de Jesus. Ele é tratado exclusivamente como Filho de Deus e todos os anjos são ordenados a adorá-lo. Em Hebreus 1, o autor efetivamente estabelece a supremacia e divindade de Jesus Cristo, posicionando-o como o foco central da fé cristã. Ao mostrar seu papel como a revelação final de Deus e do Filho Divino com autoridade sobre toda a criação, o capítulo serve para uma poderosa introdução aos temas abrangentes desenvolvidos ao longo deste livro, ao longo do restante do livro aos Hebreus. Bem, capítulo 1, versículo 1. A expressão, essa expressão aí nesse versículo 1, muitas vezes se refere a períodos da história do Antigo Testamento. Em muitas maneiras se refere aos diferentes métodos que Deus usou para se comunicar, entre os quais visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos, como Isaías 28:10. A outra expressão, pelo Filho. Essa expressão poderia ser traduzida como por uma pessoa, tal como um filho. A ênfase aqui se dá no caráter da revelação. É uma revelação do Filho, nem tanto sobre o que ele disse, mas sobre quem ele é e o que fez. O que ele é e o que fez. Hebreus 1, versículo 2. Tem uma expressão, herdeiro de tudo. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois ele é o próprio eterno Filho de Deus.
Isaías 9, 6, 7. Malaquias 5, versículo 2. Sua herança é o domínio universal. Há de reinar sobre todos e tudo. Romanos 4, versículo 13. Apocalipse 11, versículo 15. Fez também o mundo. A palavra grega para mundo pode significar também séculos. Assim, mundo indica que tanto todo o universo criado quanto o tempo todo ao longo de todas as épocas. Está entendendo aqui? A palavra fez também o mundo, essa expressão. A palavra grega para mundo, nessa expressão aqui, onde está mundo, a palavra grega pode significar também séculos. Assim, mundo indica aqui tanto todo o universo criado, quanto o tempo todo ao longo de todas as épocas. O Filho é o Senhor de toda a história. Controla o universo ao longo de toda a história, como mediador junto ao Pai. Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória, da glória de Deus. Isso significa ser o seu brilho emanado na glória essencial de Deus. João 1, 14, 2 Coríntios 4, de 4 a 6. O autor de Hebreus enfatiza que esse brilho não é refletido como da luz da lua, mas sim um brilho inerente como dos raios do sol. O brilho glorioso de Jesus se deve ao fato de ser ele essencialmente divino. A locução expressa imagem ocorre somente nesta passagem do Novo Testamento, significando representação exata ou exata natureza. Em grego era usado para se referir à imagem gravada em uma moeda. O Filho é a representação exata de Deus, porque é o próprio Deus. Colossenses 1,15. Na verdade, a palavra grega traduzida aqui por pessoa significa natureza ou ser. Como disse Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Sustentando significa suportando. Essa palavra sustentando aqui quer dizer suportando ou carregando, em alusão ao movimento ou progresso em direção ao fim. O Filho não somente criou o universo mediante a sua poderosa palavra, mas também mantém e dirige seu curso. Jesus é a palavra. Então, não somente pela sua poderosa palavra, mas também ele mantém e dirige o curso do universo. Ele não fez e deixou aí de qualquer jeito. Ele está dirigindo tudo. É ele o governante do universo. As leis da natureza são suas e operam sob seu comando. Purificar significa limpar ou purgar. A glória da redenção é muito maior do que a glória da criação. O Filho de Deus não veio para nos ofuscar com seu esplendor, mas para a purificação dos nossos pecados. Ele não veio aqui se exibir porque é brilhante, é esplendoroso, não. Ele veio para nos purificar dos nossos pecados. Assentou-se essa palavra que sugere o ato formal de assumir o ofício de sumo sacerdote, em contraste com o sacerdote levítico, que jamais poderia dar por terminado o seu trabalho e então se assentar. Hebreus 10, 11 a 13. Mostra que ele não é um sacerdote qualquer, como era o levítico, sacerdote levítico. Encontramos no Antigo Testamento um santuário sem assentamento,
mas no Novo Testamento, um Salvador assentado. No Antigo Testamento, nós encontramos um santuário sem assentamento, que você que estudou, está estudando, vai passar de Gênesis até Malaquias e ver este santuário sem assentamento. Mas você que já aceitou Jesus, sabe muito bem que ele no Novo Testamento é um Salvador assentado. É um Salvador que está acima de tudo, à destra do Pai, intercedendo por nós. O Filho, Hebreus 1:4, versículo 4. O Filho é mais excelente do que os anjos, ou seja, detém posição mais elevada por estar sentado à direita de Deus. E devido à sua herança eterna, o Filho obteve um nome maior do que dos anjos. Este retrato majestoso fortalece o dramático convite em Hebreus 4:16, para que cheguemos com confiança ao trono da graça, à presença do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de 5 a 14. O autor de Hebreus usa 7 citações do Antigo Testamento para explicar por que o Filho é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Anjos são filhos coletivamente. Anjos são filhos coletivamente, no sentido de que foram criados por Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6. Mas Cristo é, única e eternamente, o Filho. Ele é superior aos anjos. Hoje te gerei, provavelmente se refere ao dia em que Cristo assentou-se à direita do Pai. Então, Jesus não foi gerado como a gente pensa. Ele é Deus, é Ele desde a fundação, desde o princípio, Ele, Deus, Pai, Deus, Filho, Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1 nós vemos, eles são, não teve início nem tem fim. E aqui nós vemos, hoje te gerei, se referindo, ele assentado à destra do Pai, após consumado o seu trabalho na terra como Messias. Nesse dia, o Filho Eterno participou da plena experiência de sua filiação. Eu lhe serei por Pai. Esta passagem cita 2 Samuel 7,14, sendo uma profecia de Cristo como pessoa eterna, em quem a linhagem e o reino davídico culminaria, ou culmina. Hebreus 1:6. E quando outra vez introduz no mundo, é uma referência à volta de Cristo. Essa expressão, e quando outra vez introduz no mundo, é uma referência à volta de Cristo. Primogênito. Primogênito é a palavra que se refere à sua posição, significando aquele que está acima de todos os outros. Salmos 89, versículo 27. O Filho não adora, mas é adorado pelos anjos. A citação neste versículo é da versão da Septuaginta, de Deuteronômio 32, 42, ou do Salmo 97:7, onde corretamente é usado o termo anjos no texto hebraico, que os anjos adorem o Filho quando for coroado como rei sobre toda a terra. Hebreus 2, de 5 a 9. Depois de levar a vingança sobre os seus inimigos e restaurar o seu povo. Então, seja adorado. Hebreus 1, versículo 7. O Filho é superior aos anjos, porque é soberano
O Filho é superior aos anjos, porque é o soberano que é adorado, enquanto os anjos são ministros, ou seja, servos de Deus. O autor de Hebreus cita o Salmo 104, porque esse salmo relaciona os anjos em uma longa lista da criação que Deus soberanamente controla. Então, nós vemos aqui, quero abrir um parêntese para mostrar para vocês. Aqui está se falando de Hebreus, aí vai lá para Salmos, aí vai lá para a Bíblia toda. Não tem como ser isolado, você estudar um capítulo e pronto, estou feliz. Daqui a um ano eu estudo outro. Quem sabe eu estou aqui no capítulo de Samuel, no outro ano eu estudo lá em Apocalipse. Não é assim. Vamos ser gratos a Deus pela inteligência que Ele nos deu? Não vamos menosprezar essa inteligência. Você sabe que se alguém escrever um livro, ele vai dar entendimento de tudo que ele quer dar do livro se a pessoa tiver uma sequência dos capítulos. Se chegar a ler um primeiro capítulo, depois eu vou ler o 10º capítulo, não, agora eu vou ler o 5º. Se for ler desse jeito, nunca vai ter um entendimento, nunca vai entender o que o autor queria dizer com aquele livro. Agora imagine você ter um livro de 1189 capítulos, escrito pelo Criador, porque os homens foram apenas instrumento para escrever, e você querer ainda botar essa moral toda de ler o capítulo que você entender, tal dia, tal hora, como você quiser, aí ler aquele versículo que você gosta, e ficar só com aquele versículozinho todo dia fazendo dele uma doutrina. Vamos nos enquadrar, já está chegando a hora de Jesus voltar, já é tempo da gente dar valor à inteligência que Deus nos deu. Até se você não tivesse o Espírito Santo, só pela inteligência você podia saber que a Bíblia tem que ser lida de capítulo em capítulo, de Gênesis até Apocalipse. Acompanhando tudo direitinho, não é? Recebendo do Espírito Santo o entendimento, não é um livro qualquer. Por que você está assim tão impactado com essa obra de Deus? É porque você sabe que é de Deus e você não queria fazer? É de Deus, você sabe, né? Você sabe que Deus tem pessoas aqui na Terra para Ele usar, para abrir os olhos espirituais da gente, né? Então alguém te abriu os olhos espirituais, mostrou a necessidade que você tem de meditar na palavra de dia e de noite, como está escrito em Salmo 1, versículo 3, e já mostrou a maneira como é que medita? Gênesis 1, no outro dia Gênesis 2. Se você estiver lendo, independente, mas se você estiver fazendo parte do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, você vai ler um capítulo por semana. Nessa semana que você recebe o capítulo para o seu discipulado, que tem um dia marcado, que eu não sei, você que sabe qual é, então você começa já está levando esse capítulo para o seu lugar secreto. Se você é alguém que já entendeu que precisa ter um horário, como Jesus falou em Mateus 6,6, para você estar num quarto, em algum cantinho da sua casa, seja onde for, você sozinho e Deus, você já vai com o capítulo que você recebeu na semana do discipulado que veio da parte de Deus, porque você tem que ter a certeza que o nosso adversário, Satanás, jamais iria lhe orientar a ler a Bíblia, principalmente da maneira correta. Ele podia lhe apresentar a Bíblia distorcida como ele fez com Jesus Cristo lá no deserto. Mas a Bíblia sendo estudada na sequência, com todos os cuidados do Espírito Santo, no lugar secreto, pedindo a Deus para dar um entendimento, logo que você está naquela intimidade com o Senhor, lá no seu cantinho, pedir a Deus para dar um entendimento desse capítulo, do seu discipulado, que é tal dia, que eu não sei qual é o dia do seu discipulado. E aí, quando é meio-dia, você, enquanto descansa o almoço, repassar o que Deus lhe mostrou no horário da manhã. E quando for à noite, fazer aquele culto maravilhoso, o culto da família com aquele mesmo capítulo. Você já entendeu o que Deus está fazendo com o nosso MyFJ? Deus está nos escolhendo para ganhar essa cidade todinha para o Senhor. Porque não tem que perca batalha com o general Jesus na frente. Ele está na frente, ele é a palavra. Onde você chegar, todos vão conhecê-lo. E aí você vai ver as Lagoinhas, ou seja, qual for a cidade que você estiver, aos pés do Senhor Jesus.
Então vamos prosseguindo aqui, não é? É Ele, é Jesus que está sendo aqui ensinado, dito aqui pelo escritor aos Hebreus, que Ele é acima de tudo. Jesus Cristo recebeu o grau de divindade plena. O Filho tem um trono eterno, e que significa que possui um reino eterno. Hebreus 1:9. Companheiros. Essa palavra companheiros provém de uma palavra que quer dizer amigos, próximos ou parceiros. O conceito de os crentes como companheiros de Cristo é fundamental em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, Hebreus 14, versículos 6 e 4, Hebreus 12, versículo 8. O termo se refere àqueles que serão participantes com Cristo em seu reino, assim como o Filho que obteve o direito de reinar e jubilar graças à sua vida íntegra, assim também o obterão os seus companheiros, os crentes que vivam vida santa e que hão de reinar com Cristo em seu reino. Hebreus 10, 12. Hebreus capítulo 1, de 10 a 12. O contexto do Salmo 102, de onde esses versículos foram extraídos, indica claramente que o Senhor é aquele que haveria de vir para Israel e as nações. Salmo 102, versículo 12 a 16. O Salmo só pode estar se referindo, portanto, a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o único que veio em carne. Jesus é ser divino, feito humano. O universo perecerá. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Apocalipse 21, versículo 1. O universo perecerá, mas o Filho permanecerá para sempre. O universo mudará, mas o Filho permanecerá para sempre. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, Cristo se assentou à destra de Deus até a vitória final sobre todos os seus inimigos. 1 Coríntios, capítulo 15, de 25 a 28. Hebreus 1:14. Os anjos são meros servos, atuando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salvação aqui não se refere à justificação, porque o verbo está no futuro, não no passado. O verbo está no futuro, não está no passado. Portanto, está se referindo à justificação. Aqui, salvação aqui não está se referindo, não se refere à justificação, porque o verbo não está no passado. O verbo está no futuro. Refere-se à condição dos crentes quando vierem a herdar o reino e reinar com Cristo, como recompensa por seu serviço ao Filho. Hebreus 9, 28. Colossenses 3, 24. O autor está falando sobre o mundo futuro. Hebreus 2, versículo 5. Outras referências à salvação em Hebreus, capítulo 2, de 3, versículo 3 e 10. Hebreus 5, 9, Hebreus 6, 9. Provavelmente também dizem respeito ao futuro. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Então, aqui nós acabamos de fazer um comentário sobre Hebreus capítulo 1 e cremos que temos muito que aprender, não somente nesse capítulo, mas em todos os capítulos dessa carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor, mas só sabe que é palavra de Deus, porque Deus colocou na Bíblia, porque foi aprovado como uma carta feita por alguém escolhido por Ele.
O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes e colíderes e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.